Os filhos de Cuxi, Sebá, Havilá, Sabtá, Raamá e Sabtecá. Os filhos de Raamá, Sabá e Dedã. Olá, bem-vindos. Este é o comentário bíblico João 8:32. É um prazer estarmos aqui para mais um estudo. Imaginemos a seguinte situação. Força! É como abrir uma daquelas antigas listas telefónicas, sabes? Com milhares de nomes completamente aleatórios. E de repente, Descobrir que não são aleatórios. exatamente, descobrir que aquele documento que parece super enfadonho é, na verdade, um mapa. Um mapa gigante. Pois, um mapa económico e geopolítico que prevê com exatidão o futuro de rotas comerciais globais, séculos antes de elas sequer existirem. Isso parece quase um guião de um filme, não é? Completamente, pá. É um cenário insólito. Mas quer dizer, é rigorosamente isso que acontece num texto que a esmagadora maioria das pessoas simplesmente salta quando tenta ler a Bíblia. É verdade, aquela parte em que a malta desiste da leitura. Pois é. Estamos a falar concretamente de Gênesis, capítulo 10, versículo 7. E na versão da Bíblia Mensagem, o texto lê-se mais ou menos assim. Deixa-me cá ver. Os filhos de Cush, Sebá, Havilá, Sabtá, Ramá e Sabtecá. Os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Pronto, e só de ouvir isto, quem nos ouve já deve estar a pensar que isto vai ser complicado. Claro, porque olhar para estes capítulos de genealogias no Antigo Testamento, bem, pode parecer um verdadeiro teste de resistência. Sem dúvida. A percepção geral é que temos aqui um aglomerado de nomes impronunciáveis, tipo um desfile monótono sobre quem gerou quem. E pronto, aborrece-nos. É natural. O que acontece frequentemente é que o leitor ocidental moderno sofre de uma certa impaciência narrativa. Impaciência narrativa, gosto desse termo. Pois, nós queremos ação, queremos o clímax da história, o milagre, a batalha, mas a mentalidade antiga funcionava de outra forma. De que forma então? No texto bíblico, uma genealogia funciona como tipo um código-fonte. Um código-fonte, portanto não é só uma lista de supermercado. Claro que não. Por detrás daquele nome abstrato, desde Cush até Dedão, existe um povo inteiro, uma movimentação geográfica maciça e, acima de tudo, um propósito delineado pelo Criador que vai atravessar milénios. Uau! O autor sagrado estava efetivamente a usar nomes próprios para catalogar a totalidade da humanidade conhecida e mapear como o plano da redenção se ia desenrolar geograficamente. Ok, então o que vamos dissecar hoje, nesta análise, não é um registro frio. Não de todo. A nossa missão neste mergulho profundo é precisamente tentar descodificar este texto para revelar o mapa teológico e profético que está aqui escondido e está mesmo à vista de todos. E está. E para começar a descodificar isso, se estamos a olhar para isto como um código-fonte, o ponto de partida lógico é o nome que encabeça este versículo. O famoso Cush. Exato, Cush. Então, quando lemos os filhos de Cush, a pergunta imediata é quem é esta ancestral no grande tabuleiro das nações? Em que território é que estamos sequer a pisar? Bem, Cush, ou Cush no hebraico, é o primogênito de Cam. Ok, um dos filhos de Noé. Pois, E o contexto geográfico aqui é absolutamente fundamental para percebermos o que o texto está a fazer. O versículo anterior a este menciona Mizraim, que é o Egito, certo? nem mais, o Egito. E quando os textos antigos do Antigo Testamento falam de Cush, referem-se à vasta região imediatamente a sul do Egito. Portanto, hoje em dia estaríamos a falar de quê? Corresponde à zona do atual Sudão, antiga Núbia. Ah, Núbia. Exato. Os gregos mais tarde chamariam a toda esta imensidão de Etiópia. E há um detalhe arqueológico fascinante nisto tudo. Conta lá. Os registros assírios, que eram o grande império militar da época, chamavam esta terra Cussu. Cussu. Derivado de Cush, claro. Exatamente. E não era um sítio qualquer, era uma superpotência africana. Portanto, os descendentes diretos de Cush que o versículo enumera formam a ramificação mais vasta e mais dispersa de toda a tábua das nações, de Gênesis 10. Deixa-me fazer aqui uma analogia. Força. Olhar para estes nomes é quase como olhar para as raízes de uma árvore gigante, não é? Daquelas que se espalham quilómetros por debaixo da terra. É uma excelente imagem. Parece que estão escondidas, mas na verdade formam uma estrutura colossal debaixo do solo. Na literatura bíblica, estas menções a Cush evocam uma distância enorme em relação a Jerusalém e um poderio militar imponente. Não era um povo obscuro de todo, impunham um respeito tremendo na geopolítica do mundo antigo.
E isso leva-nos a uma questão muito importante. Qual? Por que é que o autor bíblico faz questão de mapear de forma tão extensa e detalhada uma superpotência no Nordeste africano e na Arábia? Olha, ainda bem que perguntas isso, porque eu vou fazer aqui o papel de advogado do diabo. Posso? Claro, avança. Se o Antigo Testamento é, na sua essência, a narrativa da formação do povo de Israel, do seu pacto com Deus e da conquista da Terra Prometida, por que isto? Por que é que o autor gasta pergaminho, que era super precioso na altura, para mapear detalhadamente uma superpotência africana? Pois. À primeira vista, parece tipo uma distração enorme do foco central da história, estás a ver? Percebo perfeitamente, mas essa alegada distração é, na verdade, a principal tese teológica de todo o capítulo. A sério? Sim, o autor faz questão de mapear exaustivamente estas regiões para combater precisamente a ideia de que o Criador tem uma visão míope. Uma visão focada apenas em Israel. Exato. Uma visão focada apenas naquele pequeno pedaço de terra no Médio Oriente. Ao listar as ramificações esquisitas que se estendiam por todo o nordeste da África e desciam pelas costas da Península Arábica, o texto está a declarar algo profundo. Que o olhar de Deus abrange muito mais. Abrange os confins do mundo conhecido. Não há qualquer povo, por mais distante que esteja do centro da narrativa de Israel, que fique de fora do mapa de Deus. Isso é poderoso. É uma forma claríssima de dizer que o domínio soberano não se esgota de todo nas fronteiras de Canaã. Estende-se até à periferia absoluta da humanidade. Sabes, isso muda muito a nossa perspectiva, mas há um momento neste versículo 7 que quebra toda esta lógica de listagem linear de que falávamos. E acho que é isso que torna a leitura atenta tão gratificante. O salavanco no texto. Precisamente. A cadência do texto vem muito certinha, tipo Seba, Avilá, Saptá, Riamá e Saptecá. E de repente, pá, há uma travagem a fundo. Em vez de continuar logo para a próxima grande família, o texto trava em Riamá e acrescenta... Os filhos de Riamá, Sabá e Dedã. Pois, é impossível não notar que a estrutura muda completamente ali. A câmara estava a mostrar uma multidão e de repente faz um zoom enorme no rosto de duas personagens. E muda por uma razão técnica muito específica na literatura hebraica. Qual é? Todo este capítulo 10 de Gênesis obedece a uma estrutura literária chamada Tuledot, Tuledot, que significa? que nós traduzimos como gerações ou história da descendência. E a mecânica é a seguinte: o narrador avança horizontalmente, listando os irmãos e os descendentes diretos, e depois, ao chegar a Raamá, ele altera o eixo para vertical. Espera aí, deixa-me só clarificar essa diferença entre o horizontal e o vertical, para quem nos ouve não se perder com os termos técnicos. Fazes bem. O horizontal seria apenas enumerar os filhos diretos de Cush no mesmo nível, certo? Exato. Como balas numa arma, um a seguir ao outro, este e aquele. Exato. O vertical é quando o autor, em vez de passar para o próximo irmão de Cush, pega num daqueles filhos, em específico neste caso o Raamá, e desce um degrau na árvore genealógica para falar dos filhos dele. É a melhor forma de explicar. A listagem horizontal dá amplitude. Mostra a vastidão. Nem mais. E a descida vertical dá ênfase. A estrutura literária aqui funciona como uma ferramenta de foco. E o autor faz esta expansão vertical, esta pausa, porque precisa que o leitor memorize dois nomes, Sabá e Dedã. E porquê eles? Eram tipos super importantes? Historicamente, sabemos que Sabá e Dedã não foram povos quaisquer. Eles cresceram para se tornarem nos grandes barões do comércio na antiguidade. Rotas comerciais. Sim, passaram a controlar as rotas vitais que escoavam especiarias, ouro e incenso, desde a Arábia do Sul e do Golfo Pérsico até ao Mediterrâneo. Espera, se eles controlavam essas rotas comerciais todas, imagino que tivessem de interagir constantemente com todas as outras nações descritas nesta Tábua das Nações. Obrigatoriamente. Devia haver ali imensos conflitos, mas também muita mistura, não é? Sem dúvida. E a prova máxima dessa mistura está num detalhe fascinante sobre o próprio nome Sabá. O que se passa com o nome? Neste versículo 7 que estamos a analisar, lemos sobre Sabá, filho de Raamá, que é, como já vimos, de linhagem cusita, descendente de Cam. Certo. Mas, se continuarmos a ler o capítulo 10 até lá mais para a frente, até ao versículo 28, o texto introduz outro povo, também chamado Sabá. Outro Sabá. Outro Sabá. Só que este segundo Sabá é de uma linhagem completamente diferente. É descendente de Sem.
Ah, então temos duas nações distintas. Exatamente. Duas nações de linhagens separadas a operar sobre o mesmo nome, na mesma vasta região desértica e comercial. Epá, isso devia ser um pesadelo logístico absoluto na altura. Imagina o carteiro da antiguidade a tentar entregar uma encomenda no meio do deserto, tipo, desculpem lá, isto é para o sabá cusita ou para o sabá semítico? Teria sido complicado, sim. Mas, quer dizer, brincadeiras à parte, se calhar o autor não estava confuso. Se calhar estava a ser ultra preciso a documentar isto. A precisão é impressionante. Longe de ser um erro de edição de quem compilou o texto, a menção a dois povos Sabá documenta a complexidade real das migrações humanas antigas. Ou seja, as pessoas misturavam-se mesmo. Pois, naquelas rotas de incenso e especiarias da Arábia, as culturas não viviam fechadas em redomas herméticas. Elas viajavam, casavam-se entre si, assimilavam nomes, partilhavam oásis de comércio. Faz todo o sentido. O texto reflete essa profunda miscigenação e cooperação comercial. A linhagem cusita e a linhagem semítica cruzaram-se tanto naquelas areias que acabaram por partilhar identidades. É um retrato fotográfico brutal da antropologia antiga. Não é um mero mito religioso para preencher espaço. E isso obriga-nos a olhar para este texto não como uma raiz de árvore morta, que é a metáfora um bocado gasta que tantas vezes usamos, mas sim como um enorme livro de registro financeiro do mundo antigo. Gostei dessa imagem do registro financeiro. Cada nome aqui não é apenas um título, sabes? É um investimento narrativo. E a razão pela qual nós estamos aqui a debater isto é porque este registro de nomes vai render dividendos teológicos brutais lá mais à frente, na Bíblia. Muito lá para a frente. O que nos leva à perspectiva dos grandes estudiosos. Como é que alguém como o John Wesley, por exemplo, lidava com estas listas que a maioria de nós ignora redondamente? O John Wesley tinha uma visão muito acutilante sobre as genealogias. Nos seus comentários publicados, sobre o título Notes on the Old Testament, ele não via o capítulo 10 de Gênesis como um exercício de pura vaidade académica. Ele via um propósito maior. Sim. Ele defendia que esta Tábua das Nações era o único repositório fiável sobre as origens da humanidade. Mas o seu argumento central focava-se na motivação de preservação desse texto. Preservação. Como assim? Segundo Wesley, o povo de Israel não preservou estas listas exaustivas ao longo de gerações, enfrentando exílios, guerras, destruições, apenas por nostalgia cultural. Seria muito esforço só por nostalgia. Exato. Eles mantiveram este registro intacto por causa do Messias. Espera aí. Isso é uma afirmação super ousada. E é. Preservar a árvore genealógica de impérios africanos e de comerciantes árabes por causa do Messias de Israel, qual é a ligação? O argumento do Wesley é que a vinda do Messias era um evento de alcance global e não estritamente local. Ah, ok. O de Jafé estavam, no fundo, ligadas pelo mesmo problema original. A queda. Sim, e, consequentemente, todas precisavam da mesma redenção. O texto documenta as nações porque todas elas, incluindo o Saba e o Dedão, periféricos de que falávamos, gravitam em torno do plano de salvação de Deus. O que nos introduz a um conceito vital que é a teologia narrativa. Isto não é apenas uma curiosidade que soa bem num banco de escola bíblia. Não é um dado trivial. A forma como os autores sagrados escreviam não separava a história secular da teologia. O simples facto de catalogar estas nações é, em si mesmo, uma declaração teológica de que Deus conhece cada estrutura social humana antes mesmo dela ter consciência plena da sua própria existência. É um mapeamento divino prévio. Mas levanta-se aqui uma questão. Se o objetivo final é a redenção de todos estes povos, como é que se justifica aquela que foi uma das maiores rupturas da antiguidade? Refiro-me à dispersão física de toda esta gente após o dilúvio e, claro, no episódio da Torre de Babel. É uma excelente questão. E é aí que entra a perspectiva da autora Ellen G. White, que aborda precisamente essa tensão. O que é que ela diz sobre isso? No livro Patriarcas e Profetas, ao analisar a fase inicial da história humana, ela recusa a ideia de que a dispersão dos povos pela face da Terra tenha sido meramente uma tragédia ou um castigo que fugiu ao controlo. Não foi só um acidente perante a rebelião. Não, ela defende que esse espalhamento continha um propósito inerente. A graça de Deus não podia simplesmente ficar confinada a uma única planície na Mesopotâmia. Então, de certa forma, a dispersão era o próprio veículo da missão. Precisamente.
A dispersão forçou a humanidade a povoar o globo, criando o tal tecido diversificado que o plano redentor sempre pretendeu restaurar. Ou seja, a intenção original de Deus nunca foi criar um clube fechado em Canaã. Nunca. O projeto sempre foi de natureza global. O mapa geográfico vasto e complexo desenhado com toda esta precisão no capítulo 10 de Gênesis é a representação física de quão extenso é o alcance do cuidado de Deus. Faz todo o sentido. Pensa assim, se a humanidade não se estivesse espalhado até à Núbia e até ao Golfo Pérsico, não haveria nações nessas regiões para serem alcançadas e resgatadas mais tarde. E é exatamente aqui que chegamos àquele momento arrá deste estudo. O momento em que o investimento do autor neste tal registro financeiro de nomes começa de facto a pagar os dividendos no texto bíblico. É o clímax da nossa análise. Porque, como nós já referimos, o foco narrativo não travou no nome de Raamá e nos nomes de Sabá e de Dão de forma aleatória. Eles não ficam ali trancados no livro de Gênesis, esquecidos na história. Estas nações regressam ao ecrã da narrativa séculos mais tarde. E regressam em peso nos livros proféticos. Então, como é que o texto bíblico recolhe os lucros desta sementeira inicial? Recolhe com uma precisão que é matemática e poética ao mesmo tempo. Aquele destaque forçado que o autor fez lá no início da Bíblia, aquele zoom, explode em relevância durante os grandes oráculos proféticos do Antigo Testamento. Dá-nos um exemplo concreto. Vejamos o profeta Isaías no capítulo 60. É um texto de uma visão deslumbrante sobre a glória futura de Sião, sobre a atração incrível que a presença de Deus exercerá sobre o resto do mundo. E no versículo 6, Isaías descreve multidões de camelos que cobrirão a terra, nações que virão de longe. E quem são esses povos? O profeta pergunta: quem são estes que se aproximam, trazendo riqueza, ouro e incenso para proclamar os louvores do Senhor? E o texto responde explicitamente: vêm de Saba. Uau! O povo de Saba. O povo que o autor de Gênesis sublinhou no texto há séculos e séculos antes. E repara, regressam trazendo precisamente os bens de luxo das rotas comerciais que eles dominavam: o ouro e o incenso. A coerência disto é assustadora, no bom sentido da palavra. E a precisão não se fica por Isaías. O livro de Salmos contém o Salmo 72, que é reconhecido como o grande salmo messiânico, uma descrição daquele reinado universal do rei ideal, que, sabemos, aponta claramente para o Messias. E o que diz lá? O versículo 10 afirma categoricamente que os reis de Tarses e das ilhas trarão tributos e que os reis de Saba e de Seba oferecerão presentes. Mais uma vez, a nação de Saba, em destaque total. E se avançarmos ainda mais no tempo, até ao profeta Ezequiel, no capítulo 27, o autor destrói qualquer dúvida que ainda pudesse existir sobre a vocação económica destes povos. O que é que Ezequiel diz? Ezequiel enumera Dedão, o irmão de Sabá, lembra-te do versículo, como um dos mercadores cruciais que comerciava em panos preciosos para montar a cavalo, entre outras mercadorias de luxo. A ligação é cristalina, mas a teologia sem aplicação prática é apenas arqueologia intelectual. Verdade? Se isto fosse só sobre nações antigas que faziam comércio no deserto e profecias soltas sobre camelos, o impacto na nossa vida seria nulo. Onde esta estrutura toda ganha um peso colossal e vivo, na minha opinião, é quando avançamos finalmente para o Novo Testamento. Aí tudo se interliga. Exato. Quando vemos as implicações desta engrenagem geográfica em pleno funcionamento no momento central da história cristã. Absolutamente. Todo este mapeamento de rotas de especiarias de povos distantes no deserto conflui para um evento físico e real narrado nos Evangelhos. Estás a falar do nascimento de Cristo? Sim. A Ellen G. White, na sua obra O Desejado de Todas as Nações, dedica uma análise exímia ao episódio da visita dos magos do Oriente. Os famosos Reis Magos. Eles mesmos. Quando consideramos as origens desses homens vindos do Oriente, é altamente provável que eles tenham viajado utilizando exatamente essas mesmas artérias comerciais do mundo antigo, aquelas que foram estabelecidas pelos descendentes de Sabá e de Dan. Incrível.
As estradas que permitiam o fluxo de riqueza comercial secular foram, portanto, as mesmas estradas usadas para ir ao encontro do Messias recém-nascido? É uma ironia divina formidável. A ironia deliciosa de todo o texto bíblico é que os primeiros a chegar e a reconhecer o rei dos judeus não foram os eruditos de Jerusalém. Não foram os sacerdotes. Não foram os que estudavam a genealogia ali no conforto de casa, foram os povos da periferia do mapa. É o culminar prático de tudo o que temos estado a dissecar até agora. Ellen G. White descreve como o Espírito Santo operava de forma invisível, mas profunda e eficaz, muito para lá das fronteiras de Israel. Havia trabalho feito nos bastidores. Havia uma busca sincera por luz entre os gentios, entre povos que aparentemente não possuíam o conhecimento formal das Escrituras, mas que observavam atentamente os sinais nos céus e na natureza. As nações descritas de forma tão remota no capítulo 10 de Gênesis eram afinal o terreno de trabalho constante do Espírito. É fascinante. E quando os magos chegam finalmente à manjedoura e abrem os seus tesouros, e o que é que eles oferecem? Ouro e incenso. Os produtos do deserto. Eles estão a cumprir a profecia exata de Isaías 60 e do Salmo 72. Os descendentes periféricos chegam ao centro do propósito redentor, trazendo o produto exato das rotas comerciais fundadas pelos homens que deram origem ao seu próprio povo. Deixa-me só estruturar isto para quem nos ouve, porque a escala de longo prazo desta narrativa exige que a gente pare uns segundos para absorver tudo. Força, faz lá esse resumo. O autor sagrado de Gênesis escreve os nomes de Sabá e Dedã num registro monótono. Séculos depois, esse povo desenvolve-se, ganha poder e controla a economia do incenso. Certo. Mais uns bons séculos passam e Isaías e os salmistas profetizam que a riqueza dessas rotas específicas virá um dia até ao rei escolhido por Deus. A promessa. E depois, avançamos mais umas largas centenas de anos e os gentios viajam por essas mesmíssimas vias de comércio, carregando o ouro e o incenso prometidos até uma casa modesta em Belém, ativando assim uma profecia milenar de inclusão global. É um plano milimétrico. A engrenagem é absolutamente perfeita e estende-se por uma linha do tempo massiva, o que nos obriga a retirar uma conclusão muito clara sobre o método de trabalho de Deus. E a conclusão inegável que este nosso mergulho profundo exige é a de que a memória de Deus simplesmente não falha. E a sua atenção, não se distrai. Não existem pontas soltas na tapeçaria de Deus. Nunca. O que parece irrelevante aos nossos olhos, o que parece estar demasiado longe do centro das operações, seja a região de Cush, na Antiguidade, ou as estradas poeirentas da Arábia, é minuciosamente catalogado. Porquê? Porque terá uma função específica a desempenhar na plenitude dos tempos. É reconfortante pensar assim. A teologia destas genealogias é de um conforto tremendo, porque garante que a marginalidade ou o afastamento geográfico não anulam nunca o propósito. E essa premissa tem de aterrar agora na nossa própria vida. Afinal de contas, a esmagadora maioria de quem nos ouve, e nós próprios, claro, não é descendente de antigos barões de especiarias nem habita rotas de comércio de camelos. Pois não, a aplicação tem de ser direta. A nossa aplicação prática tem de ir, à raiz existencial deste conceito. Nós passamos grande parte do nosso tempo a avaliar a nossa própria importância em função da proximidade que temos do centro das coisas. De ribalta. Da ribalta, exato. Achamos que se não estivermos no palco principal do sucesso profissional, da visibilidade social, ou até, repara, do protagonismo na nossa própria comunidade de fé, então, estamos riscados do mapa. Sentimos-nos inúteis. Sentimos a viver nos confins obscuros da Núbia, num exílio árido e sem sentido. É uma tendência humana muito natural medir o valor pela centralidade. Nós queremos estar onde as coisas acontecem. Mas a lição inequívoca de Cush, de Sabá, de Dedão e de todo este complexo sistema de gerações de Gênesis 10 é que Deus opera preferencialmente a partir das margens. Das margens. As sementes do propósito divino suportam séculos de aparente silêncio e obscuridade no deserto e mesmo assim frutificam. Há fases inteiras da nossa existência que nos parecem completamente secas, tempos em que o esforço não produz visibilidade nenhuma, em que o nosso nome não é chamado para nada. E dói, não é? Dói. Contudo, estar na periferia do mapa humano nunca, mas nunca, significa estar ausente do radar do Criador. Deus preserva as identidades no seu registro financeiro, para usar a tua expressão de há pouco, aguardando o momento exato da história
para reclamar os dividendos da sua graça na nossa vida. Chegar a esta percepção, eu acho que transforma a leitura não apenas do livro de Gênesis e da Bíblia, mas transforma a leitura da nossa própria vida. E é com isto em mente que eu lanço aqui um último pensamento, tipo um desafio reflexivo para quem nos ouve levar para casa hoje. Constatamos de forma totalmente empírica, através da superposição do texto histórico e do texto profético, que o Criador estruturou e protegeu a identidade de povos longínquos como Saba e Dedã, desde os alvores da civilização, garantindo pacientemente que eles possuiriam e transportariam o ouro e o incenso que, séculos incontáveis depois, haveriam de honrar o Messias em pessoa. Diante desta capacidade infinita de orquestrar a longo prazo, a partir das periferias, de que forma estará o Criador, neste exato segundo, a mapear em silêncio as tuas fases de invisibilidade, os teus desertos mais isolados e as componentes esquecidas da tua própria história, preparando um terreno que só fará completo e glorioso sentido no futuro? Fica a reflexão.